Oi gente, estou aqui para mais uma atualizações. Espero e torço para que todos vocês estejam bem. Então está aqui, eu vou dar uma passada aqui nas notícias mais interessantes que a gente vê aí durante a semana. Também tem aqui algumas perguntas. Deixa eu colocar elas em primeiro. Então o material dessas atualizações vai ser esse, né? Aqui ó, como se dar bem na Matrix, são perguntas que as pessoas mandam. Olá Márcio, você poderia dar dicas de como ter contato com nossa família cósmica? Então responda essas duas perguntinhas de começo. E aqui as matérias. Morre suicida blogueira caçadora estrela nas redes sociais. Então deixa eu só dar um destaque aqui. Já vou abrir nas notícias. No site do RT, empresas dos Estados Unidos oferecem injetar microchip. Então vai vendo. Raro eclipse solar nos Estados Unidos. Estou apanhando um pouquinho aqui. Esse eclipse solar, né? Ele está sendo um pouquinho comentado porque pode trazer alguns problemas lá, né? Para os americanos. Então vou dar uma lida nesse artigo aqui para ver. Vamos ver aqui, ó. A NASA. Em agosto, muitas pessoas vão se sentir-se mais leves, sem necessidade de fazer dieta, né, por causa do eclipse. Agora vamos ver se o direito aqui. No Tecmundo, satélite russo, estrela brilhante visível no céu. Então vamos dar uma olhada nessa matéria aqui também. Então, os russos vão lançar um satélite que poderá ser visto no céu como uma estrela. Eu já li algumas coisinhas a respeito, né? Algumas parecem bastante exageradas, né? Que como seria assim, ia brilhar tanto como uma lua, né? Como assim, né? Talvez informação errada aí de um site. Então aqui já ativou já o vídeo, quando desativei aqui, ok. Vamos voltar aqui. Aqui aqueles blogs mais alternativos. Britney Spears, Príncipe Williams não é humano. Eu ouvi se transformar em uma coisa acinzentada. E para fechar, Brad Pitt quebra silêncio e alega. Então aqui é o Brad Pitt falando sobre a Angelina Jolie, que ela participava de rituais, algo assim, ó. Angelina Jolie é um membro dos Illuminati, estava enjoado com os rituais de Hollywood que ela participava. Então essa parte é mais para falar dos atores, né? Porque os atores eles participam desse meio, né? Eles participam muito ativamente, né? São iniciados nesse meio ou seja, se calam, né? Se calam. A gente está vendo muita morte de atores, né? De cantores aí por supostos suicídios, né? Então quando fala tal artista se suicidou, não dá pra saber se suicidou mesmo, né? Às vezes o cara tava querendo falar e, né, deram um jeitinho de simular a morte dele ali por suicídio. Como é muito comum, né? Morte de atores, artistas aí por suicídio. E o seriado que eu indico é interessante, ele é curioso, tem algumas coisas curiosas, que é feita pelo Brad Pitt também. Né? Brad Pitt para a Netflix estreia na sexta-feira. Então aqui já é uma matéria já um pouquinho antiga, só pra falar sobre o seriado aqui, ó. É um seriado que ele fala de EQM, né? Um cientista lá vai lá rapta algumas pessoas e faz ali, induz, né, uma morte nelas por afogamento, depois traz de volta e essas pessoas às vezes relatam ali o que passou, né? E depois os prisioneiros vão tramando uma estratégia para fugir, né? E isso tem a ver com alguns movimentos que eles fazem, que eles vão aprendendo durante as saídas do corpo, durante as EQMs. Então é interessante, né? Dá uma viajada, mas é interessante. Então vamos aqui, depois eu comento sobre isso aqui. Vamos por partes aqui. Aqui ó, morreu a caçadora mais famosa do mundo. Então aqui parece uma notícia, aquele tipo de que foi bastante divulgado nas redes sociais, né? E eu não foco sim na pessoa em si, né? Mas no todo que isso representa, né? Aqui você tem uma pessoa que caçava animais, né? Aí a gente leva aquela questão, como uma pessoa pode se divertir, né? Usar o seu tempo de vida aqui em uma atividade que não tem o porquê de ser,
né, é nada com nada. Você se divertir atirando em animais, matando animais. Né, como se fosse difícil, não sei o que, é um bom caçador, né, como se isso fosse algum dom, né, você conseguir manejar uma arma e conseguir atirar a certa distância, né, tirando vidas de animais, né, ou seja, a princípio o animal não tem nada a ver com isso, né, o ser está lá na dele, né, no ambiente natural, vem um humano por pura diversão, puro hobby, né, e faz uma coisa dessa, mas isso por muito tempo, né, digamos assim, no mundo velho, né, porque o mundo está passando por uma transformação, era até bem visto, né, porque é aquela coisa da supremacia do homem, né, o homem ser o rei, digamos, o rei das selvas, né, aquela coisa de topo da cadeia alimentar, né, aí você coloca ainda uma mulher, né, que é o sexo frágil, então, ou seja, acaba, digamos, atraindo, digamos, muitos adeptos a isso, né, se podemos dizer, né, porém, né, aí você tem uma notícia dessa, não de uma pessoa que durante a caça acabou se acidentando, né, como as anteriores, ou seja, tipo assim, um tipo estúpido de morrer, né? Essa aí já é uma forma estúpida de viver, né? Mas cada um é cada um, cada consciência ele escolhe sua experiência de vida, né? Mas é assim, você desperdiça seu tempo de vida aqui, né? Além de se desperdiça de forma negativa, né? Aí tem aqueles caçadores que se acidentaram para morrer, né? É uma forma bem estúpida de morrer, né? Imagina, você, né, poderia estar fazendo algo bom, né, morrer por uma causa, por algo que, sei lá, né, mas por nada, assim, por coisas estúpidas. E aí você tem uma jovem que ela se suicida, né, digamos assim, não sei direito, eu não fui muito a fundo nisso, mas ela tem se suicidado. E o que isso mostra? Porque ela usava as redes sociais para se promover, né? Para se promover não, para divulgar lá o que fazia, né? Tem as imagens aqui. E nas redes sociais, né, poderia ir muitas pessoas lá e curtir as fotos, né? Falar legal, né? Apoiar, né? Tem um certo pensador, né, brasileiro aí que colocou lá, postou no Twitter, né? Tirei minha autorização, né, de caça, né? Aí falou, pau no dos ursos, né? E o cara é adorado por muitos, né? Então a gente vê que a gente tem uma parcela da população que ainda, né, consciência nula, né, consciência zero. Mas a gente vê uma mudança que, ou seja, quando essa pessoa vai divulgar o seu trabalho, já não recebeu mais todo aquele apoio, né? Já não tá mais naquele velho mundo ignorante que achava isso legal, que achava isso cool, né? Ah, legal, arma, né? Matar animal, caçar, né? Isso tá acabando, né? Tanto que ela própria, né, assim, de uma forma, digamos, até simbólica, ela põe fim nisso, né? Não foi o movimento contra que vem, né? Claro, o movimento tudo foi lá, criticou, né? As pessoas estão acordando, não estão achando isso legal, falou, isso é ridículo, né? A pessoa ela vai naquele momento de consciência, não sabe o que faz, né? O personagem que se perde, né? Porque de repente você está fazendo uma coisa que é cool, todo mundo gosta, tal, e você vê que não é aquela realidade, né? Você vê que já não é mais aquele mundo, né? Embora isso demore muito para mudar, então a pessoa vai e põe fim a isso, né? Então isso aí é muito simbólico, né? Essa notícia sendo divulgada e compartilhada muito, que nem foi nas redes sociais, então mostra que as pessoas não vão ter mais esse apoio, né? Quem ainda se envolve nesse tipo de prática não vai ter aquele apoio, aquelas curtição, né? Então as pessoas vão fazer mais o que? Na surdinha, até que um dia isso aí vai virar crime, né? E tende a acabar, mas mostra que a coisa está invertendo, o jogo está virando, né? Não é mais legal você matar o touro, né? Aquela coisa toda que antes todo mundo curtia, ficava vendo, né? Isso já virou, né? A gente já vê que isso é uma imbecilidade, né? Longe de comemorar a morte de alguém, né? Você tem pessoas morrendo a cada segundo do mundo por negligência, né? Negligência não da própria pessoa, mas negligência do sistema, né? As pessoas que morrem de fome, as pessoas que morrem na guerra, né? Aí de repente uma pessoa que morre ou se suicida ou sofre um acidente porque estava caçando, né? Longe também de lamentar uma morte dessa, né? Eu vejo mais de forma simbólica, né? Que um movimento que tinha muita força foi, né, diminuindo, foi perdendo adeptos, ganhando críticos, né, e de repente alguém que é ícone desse movimento acaba pondo fim ao movimento, né. Espero que seja de forma simbólica e que, né, dá um estalar nas consciências das pessoas que ainda fazem isso, que não adianta fazer por tentar querer se divulgar,
tentar querer promoção, porque não vai ter mais, né? E os movimentos de animalistas, não sei o que foi, eu vou ler aqui. Ó, Melania Capitã, de 27 anos, jovem caçadora conhecida blog, foi encontrada morta essa madrugada numa quinta-feira em Huesca, em Aragão, Espanha. A mulher era uma das caras mais conhecidas do mundo da caça. Mel, como era conhecida pelos amigos no mundo da caça, pôs termo à vida, segundo a revista Jara e Sidal. A mulher despediu-se dos amigos mais próximos. Então, assim, se ela despediu antes, né, é um indício de que sim, foi um suicídio real. A jovem catalã, que vivia em Huesca desde os 3 anos de idade, era uma das caras mais conhecidas do mundo da caça, também pelas constantes publicações nas redes sociais. Então aqui, ó, constantes publicações nas redes sociais, né, com os troféus de caça. Com mais de 32 mil seguidores, não é muita gente, 32 mil seguidores, né, no Facebook, e 6 mil no Instagram. Mel participava com fãs de suas experiências. Eu acho que tem caçadores aí até com mais, né? Talvez ela foi um alvo porque é mulher, né? Porque estava ganhando bastante divulgação de repente, né? Mel participava com os fãs, as suas partilhava, né? Com os fãs suas experiências cinegéticas, que palavra esquisita. Há uns meses, associações de defesa dos animais vieram a público criticar os atos ditos cruéis da caçadora. É isso por aquilo que eles colocam aqui, entre aspas. Como não é cruel você matar um animal que está lá de boa, né? Ditos cruéis. Então, assim, teve uma... aqui, ó, associações de defesa dos animais, né? Então miraram apenas em uma caçadora. Digamos que ela foi a caça da vez, né? Por essas associações. Eles devem mirar todos, né? Não só porque tem uma carinha bonitinha, né? Mas tem que mirar todos. Porque tem muita gente aí caçando, divulgando e sendo louvado, né, pelos seus seguidores. Como se fosse, ou seja, incentivando, né, esse tipo de... Não tem nem nome, né, para chamar isso daí. Recentemente, a jovem denunciou as ameaças que sofreu por parte das associações nas redes sociais, né? Eu não sei que tipo de ameaças que é essa, porque eu não fui a fundo investigar. Depois de conhecida a morte da caçadora, vários comentários foram feitos nas redes sociais, muitos deles em forma de insulto. Então aqui as pessoas, normal, as pessoas, seja aqui de que ramo for, elas vão insultar mesmo, né? Vão ignorar mesmo, vão bater em cima, né? Então vamos só dar uma olhada para ver nesse tipo de insulto. 3 dias antes do incidente, Mel havia publicado uma imagem do seu cão na página do Facebook com o texto fazendo alusão ao calor que se fazia sentir naquela tarde. Nessa mesma publicação, e depois de já conhecida sua morte, algumas pessoas comentaram em tom de insulto: está calor porque está a arder no inferno, escreve uma utilizadora. Apodrece no inferno e obrigada por deixares de assassinar animais inocentes só por ego e covardia. Covardia, olha a tradução da página aqui, ó. Continua, já dá para imaginar de onde que eles traduziram, né? Continua, fizeste um favor à humanidade, a Deus. Ela está viva, não se preocupem. Aqui o comentário aqui eu acho que está na íntegra, né? Então me desculpem. Ela está viva, não se preocupem. O que aconteceu é que deixou a caça e está agora no casting para o The Walking Dead. Esperem pela próxima temporada, escreve outro utilizador. Estava tão amargurada que teve de se matar. Menos mal que se matou a ela mesma e não os pobres animais. Foi o melhor que fez ultimamente. Podemos também ler, né? Então aqui tem um vídeo que já está aí disponível, já tiraram do ar. Bom, sobre essa parte aqui que eu queria comentar é isso, né? É um movimento que chega ao fim, né? E sim, queremos que esse movimento chegue ao fim. De caça, né? Porque de caça não é cometido assim por qualquer pessoa, é pessoa que tem capital, né? Não é que nem tourada que vai lá um monte de pé rapado ali, fica lá torcendo, leva as criancinhas para ver lá um cara matar o touro, né? Que é uma coisa mais popular. Mas caça é a coisa assim, é mais de... Não seria tanta elite, né? Mas pessoas que se acham, talvez, né, de uma elite, né? Talvez levado pelos pais, né, pelo círculo familiar. Então assim, eu não culpo as pessoas diretamente, mas tem um movimento todo que precisa, né, ser combatido, sim, né? Os meios de proteção animal precisam expor, sim, né? E o que o indivíduo vai fazer? Ele pode simplesmente parar. Eu falo, não é legal. Agora, se a pessoa se matou, né? Vai assim. Isso aí já é da consciência, da experiência de cada ser, né?
Mas então, eu torço para que seja um movimento que chegue ao fim, né? Qualquer tipo de exploração animal por diversão, né? Com esses movimentos acabando, o, o, a exploração animal para alimentação e derivados, né? Também segue, né, esse ritmo de diminuição, né? Já está seguindo, isso aí é só sinais, né? Consequências já disso que a gente está vendo. Vamos para a próxima aqui. Vou procurar botar mais ou menos na ordem. Aqui é a NASA, satélite. Aqui é a tecnologia que está muito ligado, né? Aqui é mais no setor de conspiração. Eu vou falar desse primeiro e pegar esses três aqui por último. Uma empresa dos Estados Unidos implantará microchips em las manos dos empregados. Então é um presentão que a empresa vai dar, né? Aqui ó, $300. Né? Quem não quer um microchip na testa de $300? Né? Os funcionários lá vão correndo lá. Algumas empresas já fazem isso, né? Já tem gente que por livre de resposta vai lá e faz lá. Aqui não tem como não fazer alusão à marca da besta, né? Que está lá na Bíblia, será na testa ou na mão, né? Algo assim, né? Então assim, e com o tempo, né? Quando eu comecei a estudar essas coisas, já faz alguns anos, uns 10 anos, né? A gente via como um absurdo, né? Não, jamais que as pessoas vão aceitar por chip, né? E via denúncias, né? E muita coisa assim ligadas ao microchip, né? Muita coisa. E a gente achava absurdo. Eu falei, não, jamais as pessoas vão aceitar isso, né? E com os anos, esse jamais vem perdendo força, né? A ideia do microchip foi crescendo, né? Das facilidades, né? Se alguém te sequestrar, né? Sempre usando a ideia do medo. Se alguém te sequestrar, a gente vai poder achar você. Se alguém te sequestrar, vai cortar sua mão fora, né? Simples assim. Será que a pessoa não vai ter um detector de chip? Não vai saber que a pessoa tal importante tem o chip? Vão cortar sua mão fora, né? As pessoas, sei lá, elas são levadas por esse sistema de propaganda, de enganação, né? E vão ficando robotizados. Já são robôs. As pessoas que seguem fielmente, né? Não é, como diz o Krishnamurti, não é sinal de boa saúde ser bem ajustado a uma sociedade decadente, doente, né? Quem segue isso fielmente como um robozinho, quem se adequa a isso já é um robô. Então qual problema tem que lá colocar um chip, né? Mecanizar mais ainda essa pessoa? E as pessoas, elas se entregam a isso. Não tem como você ir lá e condenar a pessoa, como eu falei da caçadora. Ela cresceu um círculo, né? De repente ela foi levada pelo pai, né? Pelo círculo familiar. Então assim, a consciência ela segue por ali e não sabe nem o que está fazendo, né? Então não tem como você ir condenar. Sim, a gente condena o movimento, né? E às vezes você tem uma carinha, que é aquele ponto que eu falo mais sensível nos outros vídeos, né? Sempre tem um ponto de ruptura, que é o ponto mais sensível quando que abre a janela, que no caso ela representou isso, né? Que ali explodiu, né? Ou seja, que representou esse movimento, né? No momento, porque eu acho que virão outros ainda, né? Que cada vez vai eclodindo e para se desfazer de vez. Então essas mesmas pessoas também que estão mecanizadas, robotizadas, inconscientes, elas vão aderir a esse movimento. Então vamos ver o que diz isso aqui. Uma empresa de Washington, Estados Unidos, Third Grade Marketing, poderia converter-se à primeira companhia dos Estados Unidos cujos os empregados utilizem implantes, né, afirmou. Esta segunda, o diretor executivo de Todd Webster, em uma entrevista na cadeia CNBC. Essa tecnologia está autorizada por Administração de Alimentos e Medicamentos FDA desde o ano 2004, né? Aquelas mutretas que eles fazem para provar essas coisas. A gente sabe muito bem, quem aí estuda esse sistema, né, de conspiração e tudo, sabe muito bem o que é isso aqui, né? O que são essas agências. A companhia que provê a tecnologia para quioscos e máquinas quiosques, sei lá, e máquinas expendedoras planeja implementar microchips do tamanho de um grão de arroz, pequenininho, não vai nem incomodar, né? Em um corpo de umas 50, talvez 50 de empregados, né? Sem conta, bom, aqui a tradução que fiquei devendo, de empregados que se ofereçam voluntariamente. O Edst declarou que tanto como sua família, quanto ele como sua família, estarão entre os voluntários que se prestarão a instalar-se os dispositivos, né? Então, ou seja, esse cara, que é o executivo lá da empresa, né, vai ser o exemplo. O chip custa $300, né? $300 hoje é o que? Uns R$1.000 aqui, não sei. Se injecta com uma ajuda de uma agulha entre o polegar e o indicador.
em uma operação rápida que não causa dor. Então vai lá, você pode colocar lá, não vai doer nada. Segundo o Westby, é o maior beneficiário do microchip em sua comodidade. O maior benefício do microchip é a comodidade, já que, entre outras coisas, pode servir para abrir portas, operar impressoras ou comprar produtos com o simples movimento da mão. Olha só, você vai poder comprar produto, que legal, né? Aquela coisa lá, vai ter a marca da besta, ninguém mais vai poder comprar ou vender se não tiver a marca da besta. De acordo com o diretivo, outra vantagem dos microchips é que esses dispositivos não representam uma ameaça à segurança ou à privacidade personal dos trabalhadores. A gente com esse sistema, né, que espiona tudo o que você faz, né? As pessoas que acompanham sabem como que é, né? Aí o microchip não vai ter nada, não vão atentar contra a sua segurança, né, da privacidade, né? Ok, o robozinho da Matrix vai acreditar que não. Segundo explicou, a possibilidade em que esses sejam hackeados é nula. Este tipo de implantes corporais já se utilizam em várias empresas da Europa. A princípios deste ano, um dos sócios da 3Squared Marketing, a imprensa sueca Biohacks International, começou a usar microchips que agora portam ao redor de 150 de seus empregados. Essa matéria é só para falar, ó, a coisa já está aí, né? Já está aí. Eu diria que isso é o velho mundo, né? O velho mundo que se desfaz, não sei até quando isso vai, né? Talvez alguns anos ainda, mas nós já vislumbramos um outro mundo, uma outra realidade, né? Eu nem sei porque ainda foco, ainda mostro essa realidade, porque assim, a coisa que a gente sempre estudou agora acontecendo é interessante. Vamos dar uma olhada, ver o que está acontecendo ali na Matrix, né? Mas não se envolvam, não se deixem tomar por essa energia, né? Por esse velho. Ok, veja as pessoas que estão lá, né? Façam o que vocês querem com suas vidas. Não tem assim muito o que comentar, né? É só aquela coisa, né? A gente sempre estudou, alertou, e aí tá aí as pessoas estão tomando com a coisa mais natural possível, né? Vamos para a próxima aqui. Em agosto experimentaremos um fenômeno natural por meio do qual não só nos sentiremos mais leves, sim que a corteza terrestre aparecerão pequenos relieves de uns 40. Bom, deixa eu trazer essa aqui, eu vou precisar traduzir. Em agosto vamos experimentar um fenômeno natural em que não só vai se sentir mais leve, mas que a crosta terrestre será pequenos relevos de 40 milímetros aparecer. Não adiantou muita coisa não. Bom, deixa eu em resumo. Vai ter um eclipse nos Estados Unidos e lá eles estão muito preocupados porque... deixa eu tentar pegar aqui por que vão parecer mais leve. Deixa eu voltar para a tradução, que às vezes ela troca as palavras de lugar e piora. O grande eclipse solar americano terá lugar, acontecerá em 21 de agosto e atravessará 12 estados dos Estados Unidos. Ó, vai cortar os Estados Unidos. A gente sabe que esses eclipses, assim, porque a nossa vida ela é com base nos astros, né? Então, assim, tem a sua importância quando acontece, né? Principalmente quando corta um estado, porque muitas pessoas se voltam a isso, muitas pessoas olhando para o céu, isso aí mexe com as consciências, né? Então aqui é curioso, eu achei se sentir mais leve. Tudo bem que os corpos têm a lei da gravidade, da atração, né? E se a Lua, vamos supor, se você passar um corpo muito grande na Terra, né? Ele vai ter uma influência de gravidade, vamos supor, se fosse possível, né? Passar assim a alguns metros da Terra, né? Se fosse possível, só para imaginar, né? A atração sem bater, né? Vamos supor que tem algo segurando assim para não cair de vez, né? Os corpos aqui assim se sentem muito leve. Porque a Lua ela tem aquela influência, ela sobe a maré por quê? Por causa da gravidade. Todo o corpo ele tem uma atração gravitacional, né? Mesmo estando muito longe, na Lua cheia ela já interfere, né? Para a gente ter uma mínima noção do quanto isso interfere, porque é muito, né? A Lua ela se aproxima só um pouco e já tem aquela interferência das marés, né? Já mexe com as marés, né? Agora se sente mais leve, né? Assim, eu achei um tanto exagerado, mas eu não cheguei a ler essa notícia. Eu vou estar lendo agora para ver.
Então, 21 de agosto, 12 estados, né, Estados Unidos, durante 1h30, enquanto no Canadá e México só poderá ver de forma parcial. Será o primeiro eclipse total do Sol em Estados Unidos desde 79. Então, assim, faz um tempinho que não acontece. A NASA explica que o eclipse solar se produz quando uma lua que dá a explicação. Esse só pode ocorrer durante a lua nova, porque qualquer defeito da lua demanda podemos solamente iluminados ir a cada 28 dias. Segundo informa a agência espacial, enquanto emprego da lei da gravitação, enquanto a lei da gravitacional atua de Newton, podemos calcular a força do Sol, da Lua e da Terra. Depois de agregar essas forças com suas diretrizes corretas, obtemos uma força gravitacional total de 783.634 newtons, o que significa que uma pessoa de 80 kg por meio se sentirá cerca de meio quilo mais leve. É muita coisa isso daqui, não sei se vocês têm noção. É muita coisa, isso me chamou a atenção, né? Então, assim, em agosto, então vamos marcar essa data, 21 de agosto, né? Já é o próximo mês, né? Já estamos aqui em junho, próximo, deixa eu ver, agosto, então já está pertinho, já vai ter um evento que vai poder deixar as pessoas 500 gramas mais leves, né? Meio quilo mais leve. É muita coisa isso. Então isso aqui deve chamar a atenção. Então, assim, me soa estranho isso, porque é muito. Mesmo seja o que acontecer, meio quilo é muita coisa, né? Eu não sei que conta que é essa daqui, newtons, né? Mas tem algo estranho acontecendo, né? A gente sabe que principalmente assim, de tudo que estão falando para 2017, né? Até o final do ano, acho que muita coisa pode acontecer, né? Se for o que estão falando, né? E a gente vê essas divulgações, né? Eu vou falar do satélite russo, né? Também, que vamos esperar. E vamos torcer para acontecer, porque sei lá, a coisa tá meio chata, né? Tá meio parada. Então, se acontecer algumas coisas assim para dar uma movimentada, para dar uma sacudida, de repente, né? Muita gente acorda. Ademais, entre as consequências do eclipse solar, os científicos da NASA destacam o feito de que a corteza do planeta aumentará uns 40 milímetros em uma área de 1.000 metros, 1.000 quilômetros, né? Na superfície da Terra, devido às forças gravitacionais da Lua e do Sol, que causam uma maré em parte sólida da Terra. É dizer que 21 de agosto estaremos 40 milímetros mais cerca do Sol, mais perto do Sol. 40 milímetros é insignificante. A NASA transmitirá em direto as imagens do eclipse, assim como diferentes atividades em parques nacionais, bibliotecas, estádios, museus. Ao mesmo tempo, os cientistas advertem sobre o perigo de olhar para o Sol. Então, aquela coisa toda, né? Então, aqui o interessante, né, resumindo aqui, dia 21 vai acontecer, as pessoas vão ficar meio quilo mais leves, né? Então, se subir na balança e pensar que a dieta está dando certo, não é porque a Lua está chegando perto, assim, o Sol, e está puxando você, tá mais leve, né? Bom, será, né, que o eclipse ele vai ter toda essa força mesmo? Isso é curioso. Isso chamou a atenção. Então é aquela coisa, né? A gente observa. Satélite russo pode ser a estrela mais brilhante visível no céu, além do Sol. Eu quero saber só quando vai ser lançado isso. Cientistas russos querem colocar na órbita da Terra um satélite que se tornaria a estrela mais brilhante do céu, sem considerar o Sol, é claro. Estrela, né? Não vamos levar em conta a Lua. A Lua é um satélite, sem considerar o Sol. É chamado Mayak. Então aqui, vocês que estudam, aí essa coisinha vai ficar aparecendo agora. Mayak, Maia, né? Mayak, só que isso aqui seria um nome em russo. Não tem como desativar esse negocinho. Mayak, vamos lá para a tradução. Mayak, que a tradução de Mayak é farol. E acho curioso, né, essa troca de palavras, porque você tira o K e já fica Maia, né, que o Maia é a ilusão material. Aqui é o russo original, que é Mark, né, com A e o R invertido. E o farol é o farol
aqueles farol na costa, né, que fica nas costas das praias, para os navios que vê de longe, não vai chegar perto para não encalhar. E farol é uma espécie então de guia, né? Ou seja, para as pessoas olharem aquele negócio e não encalhar, né? Tem muita simbologia. Deixa eu olhar aqui. Bom, eu esqueci de colocar aqui. Tem uma canalização recente que... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí vocês vão ter que pesquisar aí. É do Mikhail Ivanov. É um grupo francês, eu acho que deve ser o mesmo grupo que tinha antigamente tinha o Alto de Dimensões na França e foi proibido esses movimentos lá, então esse grupo ele fechou. Ficou anos, né, sem divulgar canalizações. E agora tem umas muito semelhantes, né? E bom, aqui parece que não publicou nada recentemente. O canal é o Paulo Afonso de Palma. É um canal que eu sempre indico. Aqui, ó. E tem aqui umas canalizações do Ivanov. Vamos lá, carrega. E... duas semanas atrás, não é recente. Aqui, ó. Seria a última dessa aqui, ó. Ivanov 3 de 1. Mas seria já o 4 aqui, ó. 3, aqui, ele aqui, ó. 4. Então essa aqui. Eu vou deixar o link aqui porque eu vou colar lá no final da... Então aqui, ó. Ele fala desse satélite aqui, né? Então, ou seja... Eu não sei como é feito essas reuniões, né, na França lá. Não fui pesquisar, mas ouço, né? Eu vejo que é coerente ou não o que falam. E não, às vezes eu não investigo muito sobre a fonte, né? Às vezes tem vários sites que também canalizam, vou lá dar uma ouvida e a gente já vê que o grupo já não é legal, ele tem um outro tipo de foco, né? Então esse aqui sim, eles divulgam umas bem interessantes. Deixa eu colar aqui, então, onde está o satélite? Eclipse solar aqui. Vou deixar junto. Aí, aí embaixo do vídeo, nas descrições, estão os links. Então ele fala isso que eu vou colocar aqui também. Deixa eu fechar aqui. Eu vou ler, depois eu comento. Cientistas russos querem colocar em órbita da Terra um satélite que se tornaria a estrela mais brilhante do céu, sem considerar o Sol, é claro, chamado Mayak. Palavra russa que significa farol. O dispositivo foi bancado por um site de crowdfunding. É aquele site, eu acho que de vaquinha. Tendo arrecadado mais de 1,1 milhão, né, quase 2 milhões de rublos, o equivalente a cerca de quase 100 mil reais. Então, um satélite, digamos, até barato, né? Eu não sei se... Para quem mexe assim com engenharia espacial, né, eu acho que isso aqui é barato para um satélite. A gente ouve falar que satélite custa milhões. Então, de repente você consegue com esse orçamento. Deixa eu continuar lendo aqui, às vezes não é isso. A equipe responsável por esse projeto é composta por engenheiros da Universidade de Engenharia do Estado de Moscou. Agora é de Moscou. Então assim, a Rússia está metida nisso, né? A Rússia que sempre pareceu o lado bonzinho da coisa. Então assim, tem muita coisa estranha sobre a Rússia também, né? Tem o Vladimir Putin lá que, né, ele entrou combatendo o ISIS, então muita coisa, mas ele fica mantendo aquele lenga-lenga. Então parece que só colocaram ali uma força opositora, né, pra dar um balanceamento. Mas parece que sim, eles fazem parte desse jogo de Matrix, sim, né, é o que eu venho percebendo. Agora o próximo passo é preparar tudo para o lançamento de Mayak ainda no terceiro trimestre de 2016, com o auxílio do foguete Soyuz de Roscov. Então no terceiro trimestre, então já lá para
depois de lá para setembro, né? Setembro, depois de setembro, então já não é agora em agosto. Então não tem nada a ver com o eclipse solar lá. Equipe fala do projeto composta por engenheiros para, para ser o objeto brilhante que se esperava, o satélite vai possuir uma estrutura em forma de pirâmide. Então olha só, pirâmide. Revestida de material refletor com cerca de 16 metros quadrados. Esse espelho é feito de um polímetro extremamente fino, supostamente 20 vezes menos espesso que um fio de cabelo humano. Interessante aqui, ó, quanto fino é a coisa. Você pode clicar aqui e conferir um vídeo em russo que fala sobre o projeto e a equipe envolvida. Então é o número 16 aqui na numerologia, a gente tem um 7 também, né? É um número bastante forte. É um tipo isso aqui então, né? É uma pirâmide com espelho de todos os lados e quando o sol bater vai refletir para a Terra. Então assim, falam que vai brilhar muito. Tudo isso para quê? Qual é o objetivo desse satélite além de brilhar? Nenhum. Então assim, se cria um projeto, né, com a única e exclusiva finalidade de lançar um triângulo para refletir, para ficar brilhar em vez em quando, né? As pessoas vão olhar e vão ver a coisa brilhando, né? O projeto realmente visa apenas colocar um objeto supervisível em órbita terrestre, em órbita da Terra, e portanto o MAYAC não carrega nenhuma tecnologia extra. Apesar disso, os cientistas afirmam que uma estrutura similar poderia ser usada para remover satélites desativados que ainda se encontrariam girando em volta do planeta. Então assim, pode justificar aquele preço baixo, né? Não tem tecnologia alguma além de ficar refletindo ali. O líder do projeto, Alexander Sakenko, afirmou que queremos mostrar que a exploração espacial é algo emocionante e interessante, mas o mais importante é que hoje ela é acessível a todos que se interessam. Astrônomos preocupados. Deixa eu ver se não é muita coisa aqui. O que ainda preocupa é que essa empreitada pode incomodar muita gente. Alguns estudiosos acreditam que o objeto poderá brilhar mais do que se esperam, chegando a ultrapassar a luz da Lua. Vai vendo. Se alguns estudiosos acham que pode ultrapassar a luz da Lua, quer dizer que vai brilhar muito a coisa, né? A luz da Lua pode ser assim um absurdo. Achar que um objeto de 16, né, metros quadrados é pequeno, né? Possa brilhar, mas vai estar perto, né? A Lua está longe, o objeto está aqui pertinho. Então, vai vendo. O astrônomo Nick Hobbs, diretor da luz da Lua, é o que atrapalha a observação do espaço, né? Então assim, pode ultrapassar porque pode brilhar demais, tipo assim. O astrônomo Nick Hobbs é diretor do observatório Kjelder em Northumberland, no Reino Unido, está preocupado com a interferência que o satélite russo pode causar. Nós lutamos tanto para encontrar os céus escuros em todo o nosso planeta, ver isso sendo potencialmente destruído por um projeto ridículo, sem sentido como esse me deixa desesperado. Já outros especialistas no assunto, como Jamie Lavender, astrônoma e editora da revista All About Space, afirmam que é muito pouco provável que o MAYAC afete as observações espaciais de alguma forma. O céu é gigantesco, então as chances de interferência são bem pequenas. Ou seja, vai interferir pouco mesmo, né? Mas claro, para ver o céu é bom em noites que não tem a lua lua cheia, né? Em defesa do projeto, o grupo responsável pelo projeto afirma que MAYAC vai ter uma magnitude de menos 3.6, ficando atrás em termos de brilho apenas do Sol, da Lua e do planeta Vênus. Quer dizer que não vai se brilhar muito então, né? Você vai ficar atrás do planeta Vênus. A famosa estrela d'alva em sexto lugar, após o MAYAC viria a estrela mais visível após o Sol, Sirius, da constelação de Cão Maior, ou seja, no fim das contas, MAYAC seria apenas mais uma estrelinha no imenso céu. Então não vai ter muita interferência, mas ou seja, é alguma coisa, mais alguma coisa para acontecer agora neste final de ano, né? Então a canalização que eu passo aqui, ele já fala já no comecinho sobre isso, né? Eu vou resumir, eu não vou
Ahn, Pode ter um evento para acontecer, porque tudo que eles fazem assim é para tentar encobrir algo. Então, pro final, né, aquele também cita Nibiru, né? Então pode ter eventos nos céus que acontecem que eles estão tendo com dificuldade, né? Eu fiz um vídeo anterior que fala que eu olho para o céu, eu acho que assim, é um céu falso que a gente vê, né? Talvez essa camada falsa, né, com a Terra em transformação, essa camada ela vai tende a se romper, né? Assim como nós, né? Nós temos assim várias camadas de egos, e quando nós vamos despertando, vamos rompendo essas camadas, né? Por exemplo, eu torcia por time tal, não torce mais, rompeu uma camada. E aquilo vai te mostrar coisas que você não via antes, né? Te liberta, né? Aquilo era uma corrente, cada camada é uma corrente, e as pessoas não percebem. Quando você vai se livrando dessas camadas de ego, né? Aquilo foi só um exemplo do time, né? Mas existem vários tipos de camadas, né? Ideologias, formas de pensamentos, né? E a gente tem um reflexo físico, né? Físico, o seu corpo se transforma, né? Você sente assim muita coisa, né? E a Terra ela tende, quando você se transforma, talvez você vê essa Terra nova, né? E essa camada, ela, tipo, a projeção exterior de que você vai ver no mundo é essas transformações que podem estar acontecendo, né? Então, se essas camadas, se eles não estão conseguindo manter essa tecnologia que mantém a ilusão do espaço como ele é, ou os filtros que permite que vemos poucas coisas, né? Um brilho fraquinho de uma estrela ali, outra estrela aqui, né? Se essa camada se rompe, a gente vai começar a ver muita coisa, né? Talvez eles se adiantam, nós estamos colocando os objetos no Sol, são isso que vocês estão vendo, só isso, nada mais, né? Então esse é um resuminho. Claro, aqui ele vai falar muito mais coisa. É interessante essa canalizações porque assim, eles estão muito inteligentes, né? Dão respostas diretas e vale a pena, né? Para quem tem tempo, né? Cada uma vai quase 1 hora, vale a pena porque estão passando muitos ensinamentos, né? E eu tenho assim averiguado, né? Estudado também, é quente, né? É muito importante. É um belo trabalho que esse canal aqui está fazendo, traduzindo tudo isso pra gente. Bom, vamos para a próxima. Aqui, o satélite. Aqui na área de conspiração. Então, assim, tá tudo interligado, né? Eu coloco os links aqui. Se essas camadas de filtros estão caindo, essas caras vão cair também. Então, aquelas camadas de filtros que cobriam a cara desses répteis, se estão de fato entre nós, né? Tem um filme muito interessante que eu também cito, que é Entre Nós Outros, Entre Nós, Entre a Gente. Deixa eu puxar aqui agora porque eu esqueci. Deixa eu ver, eu guardei uma imagem. Esse aqui, ó, filme Eles Vivem. É esse filme aqui, ó. Eles Vivem. Aí tem esse ator aqui, que ele ganha um óculos de umas pessoas meio estranhas, né? De um grupo meio estranho que estava se desfazendo. Então ele ganha um óculos, ou ele rouba, não lembro como. E esse óculos, quando ele coloca, ele vê a cara real. É um filme antigo. E naquele tempo já expunhavam isso. Ele via as pessoas real, como as pessoas eram, e eram monstros, né? Muitas das pessoas, muitos dos vendedores políticos, presidente, ele olhava assim na TV e via, né? Então, assim, eu acho que é uma possibilidade muito plausível, se comenta muito sobre isso, né? Principalmente membros da realeza, né? Serem répteis que usam hologramas, é alguma forma para se passar por humanos, né? Então, em vídeos anteriores eu já comentei sobre isso também, como isso poderia ter evoluído, né? Do réptil, né? Com aquele instinto de caça que eles têm, né? E de repente, né, a gente tem notícias como essa. Eu não fui a fundo, né, mas eu vi muitos sites falando que aqui é mais daqueles blogs de notícia alternativa. Mas não é só em blogs, assim, é muita gente falando, né, muitos pesquisadores batendo em cima dessa tecla, e de repente você tem pessoas que viveram com essas pessoas falando também, né? Aqui o Brad Pitt falando por que separou? Porque ela estava envolvida, né, em rituais, né, de Hollywood. Isso aqui são rituais satânicos, né? E assim, também não fui a fundo. E tem uma série que ele fez muito interessante que explora esse ocultismo, né? Então, assim, mostra que são pessoas que têm conhecimento disso, né? E conhecimento profundo. Porque o que passa na série tem que ter um conhecimento profundo para você poder montar, né, essa historinha que conta na série. Então são pessoas que têm conhecimento, né? De repente já não conseguindo. Esses são o tipo de pessoas que se suicidam, né? Se suicidam, né? Fala, morreu, se suicidou, né? E não só o Brad Pitt, mas vários, né? O Robert De Niro também falou alguma coisa das vacinas, né? Então tem muita gente assim falando. Só que ainda não é aquela massa, né? Esse pessoal eles precisam se unir,
vir falar. Agora por que um fala aí, outro fala aqui, então fica meio estranho também, né? Eles não podiam se unir e revelar, né? Alguns revelam, falam alguma coisa e depois se recolhem, né? Porque recebe aquela ameaça e fala, ó, fica quietinho aí, porque né, vocês já sabem como a gente age. Só que então essas matérias só para falar que essas coisas estão sendo expostas. Então aqui ó, Britney Spears, Príncipe William não é humano. Eu ouvi se transformar em uma criatura acinzentada. Segundo uma teoria da conspiração, a cantora popstar Britney Spears teria declarado para alguns amigos íntimos e funcionários que o Príncipe William não é totalmente humano. O ano era 2002 e na época Britney Spears tinha 20 anos e Príncipe William 19. É uma espécie de mutante que se alterna entre a forma humana e um réptil durante os momentos de maior excitação. Então assim, você pode manter a farsa, né? Tem pessoas que têm aquela máscara de falsidade, mas quando as pessoas estão irritadas, quando elas desmontam, elas se revelam quem elas são. Elas ficam bravas, né? Aí botam quem são de verdade pra fora, né? É como as pessoas quando se conhecem. Quando você conhece uma pessoa ou outra, elas mantêm aquela falsidade, aquele véu de falsidade. Só que com o convívio, aquela pessoa vai se transformando, né? Ela não consegue segurar por muito tempo, né? Isso é a vida da Matrix. As pessoas são falsas, né? Por isso que elas merecem, digamos, essa Matrix, né? Elas não são verdadeiras logo de cara. Quando você conhece assim, você é verdadeiro com as pessoas, né? Não, elas se escondem, né? Aí depois você, com o tempo, você vai conhecendo quem que é a verdadeira pessoa. Então assim, elas, digamos, vão relaxando. Só que no momento, se você precisa manter uma máscara, você tem que estar equilibrado, né? Principalmente, vamos supor, se eu estou aqui com uma, digamos, aquela mutação, né, que faz o réptil, né? Então eu mudo minha forma, eu tenho que entrar em perfeito equilíbrio, né? Isso aí eu acho que pode ter teste, né? Escolas secretas, vocês podem fazer e fazer esse teste. Você tem que estar muito equilibrado, né? E mentalizar a forma que você vai aparecer, e você consegue plasmar aquilo, né? Acho que alguém com muito treino, tá? Consegue. Só que no mínimo desequilíbrio, aquela forma se desfaz, né? Quem assistiu a Sétima Profecia, se eu não me engano, não é o terror não, é um filme espiritualista, né? As pessoas, elas têm uma ascensão, elas vão lá para um sítio, né, para um lugar, e ali elas, não sei se meditação, né, eles conversando, eles conseguem, né, ficar invisível, né? E tem um exército lá caçando eles, né, os soldados caçando, e o exército começa a passar por dentro deles e não vê, né? Tá ali onde eles estão e não vê, né? Só que a pessoa, uma das pessoas, ela manifesta uma preocupação, né? Porque alguém está visível ainda, ela se preocupou com aquela pessoa que ficou, né? Que não ficou invisível, e aí ela aparece, né? E aparecendo, aparece todo mundo de uma vez, porque as pessoas, né, se desestabilizam, né? Então esses serzinhos verdes, né, esses rabudinhos, se, né, o bicho começar a pegar, se eles ficarem nervosos, se você conseguir provocá-los, né, eles vão mostrar quem eles são de verdade, né? Então essa aqui é uma, não é tanto uma teoria, né? Quando a pessoa fica nervosa, quando a pessoa desce do pedestal, ela se mostra. E, né, aí eu volto lá à questão do satélite, daquela malha que pode se desfazer, das camadas de véu, os véus que caem, né, os véus de Isens. Talvez esse pessoal comece a ter dificuldade, né, embora que eu falar em 2002, né, será que isso aqui aconteceu em 2002? Vamos continuar lendo. Britney Spears explica que teve um romance virtual com o Príncipe William antes de se casar. Ela se casou com o Príncipe William? Eu tô meio por fora disso. Ela passava grande parte do tempo trocando e-mails e conversando através de videochamadas com William. Então isso foi coisa antiga mesmo, né? Ela não se casou com o Príncipe William. E fazia planos para jantar a dois, porém o encontro não aconteceu. Britney cancelou o jantar após testemunhar o Príncipe William se transformar em um reptiliano algumas vezes. Amigos mais íntimos e funcionários receberam fotos e vídeos que confirmam as afirmações da cantora sobre as mutações. Será que o príncipe, esse meio que tem toda uma inteligência para se manterem ocultos, ia ter videoconferências com a atriz, né? Ia deixar essas imagens vazar? Então isso a gente questiona também, né? Aí pode ser uma coisa criada, né, por esse site para ganhar notícia. Mas assim, é plausível, né? Pode sim acontecer. Amigos mais íntimos funcionários receberam fotos, né? Esse aqui a Britney teria tirado o print, né, o gravado, e mostrado para as outras pessoas. Não é apenas o William, a maioria da família real é assim, declarou Britney Spears, dizendo que o William fica com uma cor acinzentada quando assume a sua forma reptiliana. Os dentes brilham, os olhos ficam negros e aparecem escamas que brilham por todo o corpo. Estou dizendo que esse homem não é humano. Segundo o relato publicado no site, as mutações do príncipe testemunhadas por Britney através do vídeo chamada ocorreram 2 vezes. Artistas contam que
a artista duvidou de sua própria sanidade. Achei que eu estava tendo alucinações, mas então aconteceu novamente. Seu rosto mudou da forma humana para a forma de réptil, pude ver seus dentes pontudos brilhando na tela do computador. Tem aquela questão da câmera também, né? A luz da câmera, as câmeras ela pega uma luz que nem a câmera de filmar, né? Se eu colocar aqui a câmera de filmar, vocês vão ver a luzinha vermelha. Só que se não tiver pelo vídeo, você não vê nada. Então, através das vídeos, assim, às vezes a gente pode ver coisas que os olhos normais não veriam. Então, a pessoa ali no namoro virtual, né? Fica muito tempo ali vendo a pessoa, né? Aí chega uma hora que a pessoa relaxa e mostra lá o bichinho que ela é. Recentemente, Britney Spears deu uma entrevista para o jornal israelense Yedot Ahronoth, afirmando que sua vida saiu do controle durante o tempo em que conviveu virtualmente com o príncipe, sugerindo que ela poderia ter sido controlada pelos Illuminati. Foi não, besta. Ele era muito carinhoso, mas isso fazia parte da armadilha. Eu estava sendo atraída para algo que eu nunca poderia escapar. Minha vida passou a ser controlada por muitas pessoas e quando você não está no controle, tudo desaba. A carreira, os shows passaram para um segundo plano. Eu não sabia o que fazer comigo mesmo. Ela conta que olhou para trás e pensou: que diabos eu estava fazendo com a minha vida? Bom, Britney Spears, né, eu acho que esses artistas pop muito famosos aí na terceira dimensão, são sim, né, artistas Illuminati. Né, então é até curioso essa notícia aqui. Eu fico meio cético quanto a essa notícia. Embora que acredito sim que essas pessoas devam ser, né, tem coisas aí muito ocultas sobre elas, mas que a própria Britney Spears de repente, né, revelando isso, é meio estranho, é meio esquisito, né? Mas fiquemos de olho. Aqui o Brad Pitt. Brad Pitt e Angelina Jolie já foram considerados um dos mais estáveis e mais felizes dos casais dourados de Hollywood. E ambos trabalhavam excepcionalmente duro para manter sua imagem como filantrópicos, sofisticados e amorosos chefes da grande família. Então a Angelina Jolie, né, que ela acho que adota pessoa, que adota criança, né? Uma máscara talvez, vai saber, né? Difícil saber. Mas é curioso aqui o artista vem falar então, revelar isso, né? Na semana passada tudo isso caiu por terra quando os dois foram para a mídia para demonizar um ao outro no que está se preparando para ser o mais feio e mais sensacional divórcio Hollywood realizado por muitos anos. O público tem sido atordoado com as alegações feitas contra Brad Pitt na semana passada, que tem incluído alcoolismo, abuso de drogas e irrupção violenta e por ser um pai ruim. No entanto, as alegações feitas contra Angelina Jolie podem colocar tudo isso para as sombras. De acordo com certas fontes, Brad Pitt, Pitt sabe que sua esposa é um membro dos Illuminati. Então vamos colocar uma questão aqui. Ela, aparentemente, ela é mais controlada do que ele, né? Então a pessoa mais controlada pesa mais as palavras, né? Agora você deixa uma pessoa bêbada, pega ela e deixa ela bêbada, né? Que nem o Brad Pitt está falando aqui, ó, usa drogas e álcool, né? O cara vai falar tudo, né? E não vai se controlar, né? E é o tipo de cara que se suicida, overdose, né? Vamos vendo. E o cara é inteligente, pra você ver a série que ele fez aqui, né? Só que a pessoa inteligente, ela vai lá e quando cai a consciência, porque bebeu, né? Tá drogado e fez de drogas, vai e fala todas o que tinha pra falar. Então assim, é plausível o que ele esteja falando, né? Ele não se controla tanto quanto ela, que fica mais aquela coisa no círculo familiar, é um mau pai, bebe, né? O Brad Pitt alega que Angelina Jolie é um membro dos Illuminati. Apenas 4 dias depois que Jolie pediu o divórcio, um vídeo vazado foi carregado para o YouTube. Este vídeo mostra Jolie aos 23 anos explicando o funcionamento interno de Hollywood e a um amigo falando sobre os rituais Illuminati que ela afirma que tem participado. Foi alegado que Jolie tem sido um membro abaixo dos Illuminati por muitos anos e que ela abraçou completamente os ethos das organizações sombrias, feitos, sei lá, bem como os benefícios consideráveis que a adesão tem oferecido a ela e sua carreira. Então, um vídeo provavelmente que já está fora do ar aqui, né? A gente não vê mais, ó. Então, se você clicar aqui, vai abrir mais. Ó, Angelina Jolie admits a conta do YouTube associada a este. Então, arrancaram o vídeo do ar, né? Com a conta e tudo.
Então, pra gente vendo como que anda essas, né? Deixa eu só ver aqui, é o vídeo que ela fala, né, como funciona o meio. E a Jolie admits to. Aqui ó, a continuação não dá pra ver inteiro, né, qual que era o título. A Jolie admite alguma coisa, né, o que eles falam sobre os feitos da organização sombria, né. Essas fontes têm sugerido que que Pitt não estava interessado na organização e manteve uma distância segura. Mas é esse o caso? Sussurros sobre o envolvimento de Pitt com os Illuminati têm circulado por algum tempo. Esses rumores pareciam ter dado crédito depois que ele foi observado fazendo gestos Illuminati na câmera, e depois que ele fez observações a um entrevistador de Nova York sobre fazer um acordo com o diabo para garantir o sucesso de seu mais recente projeto cinematográfico. Foi presumido que o vídeo foi lançado por Pitt ou por pessoas próximas a ele para desviar a atenção das histórias sensacionalistas sobre ele estar bêbado num avião privado e abusado fisicamente do seu filho de 15 anos de idade. Maddox é o nome do filho dele. No entanto, ele pode simplesmente ter chamado a atenção para o seu envolvimento na organização misteriosa que poderia fazer-lhe mais danos a longo prazo. Veja também neste vídeo abaixo, titulado Brad Pitt denuncia a doutrina secreta dos Illuminati a seguir. Então aqui, falam que ele ficou bêbado no avião e teria abusado do filho de 15 anos. Bom, filho de 15 anos, dificilmente uma criança assim, dessa idade, já está um tanto crescida, né, vai se deixar assim abusar para um adulto, né, ainda mais um pai, que vai ficar bêbado e abusar do filho. Então pensa bem, né. Essas são estratégias desses círculos, né, satanistas do topo da elite Illuminati, de ameaça. Ele falou, ó, vamos ameaçar, não denuncie a gente porque a gente vai incriminalizar você disso e disso, né? Então tem essa aqui, eu não tinha lido essa matéria ainda, não fui muito a fundo, né? Eu falo, tô dando só um rasante, né? Eu vi essa notícia, peguei ali alguma e tô usando aqui para falar desses acontecimentos. Mas é o modus operandi deles, né? Então dá para saber se era isso mesmo, se ele é esse cara, né, que falam. Não dá para saber, né? Porque eles estão envolvidos na Matrix, é um mundo de mentiras, né? Então a gente só pode olhar e falar, será? Né? E comparar com outros casos, né? E comparando com outros casos a gente percebe o mesmo modo de operação, né? Quem tenta revelar a verdade é ridicularizado, é dado como bêbado, drogado, lunático, né? É estuprador, né? Que abusa de criancinhas. Aí agora acusa o cara de abusar do próprio filho, querer abusar do próprio filho de 15 anos, né? Eu não sei como que é esse filho dele, mas assim, 15 anos, pelo menos eu quando tinha 15 anos, tava muito grande já, né? E assim, não é qualquer pessoa que, né, a gente já tem assim uma forma de se defender. E ainda pai abusar do filho, né? Não ficou estranho, né? Isso aqui não. Vamos ver, o WhatsApp aqui as pessoas. Vocês vão entender todo o processo que os sionistas planejam para o mundo. Vejam judeus contra os sionistas. Aqui as pessoas nos comentários. Bom, eu fecho aqui, né, essas atualizações, só para aqui, ó, finalizar aqui, ó, o seriado que ele fez, né, o A, que é uma moça que ela some, aparece depois de um tempo, né, toda estranhona, e ela vai contando, né, o que aconteceu quando ela ficou sumida, né. É um seriado que vai falar de EQM, eles induzem a pessoa a uma morte ali, né, por afogamento, depois está de volta, né, o sequestrador. E quando a pessoa ela sai, né, ela tem ali a experiência de QM, mas não é aquelas experiências que você relata de normal, né, que a pessoa tem, que vê o túnel de luz, né, ali é de acordo com a historinha do filme, né, e eles vão aprendendo alguns movimentos, né, que em sincronia cria um portal, né, então essa é a parte interessante, né, movimentos, né, você tem a dança. Por exemplo, o que é a dança? A dança são movimentos, né? Hoje a dança, a arte, ela é levada mais pelo instinto animal, pelo instinto reprodutivo, né? É como se fosse dança de acasalamento, é como se os humanos estivessem nessa fase ainda, né, que dançam para se acasalar, né? Do animal que ele dança para atrair a fêmea, né? A fêmea que dança ali para atrair o macho, né? Animal, muito animalesco, né? Aquela coisa que a gente fala, tá no nível da bunda aí da dança, né? As pessoas botam mais atenção na bunda, balança a bunda e chama aqui de dança. Não é, para com isso, né, gente? A arte é algo que vem do espírito, né? E tem a arte natural, né? Por exemplo,
eu não vou falar de arte natural, por exemplo, você tem um Tai Chi que parece com uma dança, as pessoas estão dançando, elas estão fazendo movimentos, né? Mas de onde que vem aqui? De onde que vem essa inspiração? Né? Porque você consegue fazer algo. E se você coloca tipo uma tecnologia, você descobre isso, né? Você vai conseguir movimentos que vai, né, ativar algo, vai possibilitar algo, né? Então ele explora um pouco isso, embora é de forma bem absurda, meio robótica, né? Eu acho que não tem nada a ver com aqueles movimentos que eles fazem, mas já traz essa ideia, né? Que seria a dança do índio, né? Que é, ela mexe com o organismo, né? Bom, eu poderia ir muito mais fundo nessa questão, mas me faltaria elementos para colocar aqui, né? Mas eu diria que é como o Kung Fu, eu acho que eles exploram muito isso, né? De você posicionar bem o corpo, você ter um bom impacto, né? Só que eles focam mais no golpe físico, né? Não o que você consegue fazer no extrafísico e consegue trazer, né? Como você consegue condicionar seu corpo, né? De uma forma extrafísica através do movimento, né? É mais isso, só que eu teria dificuldade de trabalhar isso aqui, talvez num vídeo futuro, né? Eu explore um pouco mais isso. Mas assim, vou dar uma palhinha aqui, só pra gente ter uma noção. Eu tô guardando o vídeo aqui, pra quando der eu falo um pouquinho mais sobre ele. Eu vou falar só um pouquinho. Esse vídeo aqui do Bruce Lee envolve um pouco dessa questão de de controle do corporal, né? Aqui quem é um bom observador já consegue ver qual que é o Bruce Lee aqui, né? Olha que ele fica parado, ó. A pessoa deu até colocou. Ele fica parado, né? Enquanto o outro se mexe muito mais, né? Que demonstra o maior controle da estrutura corporal e física e um mais equilibrado gasto de energia. Então você imagina que a energia que você usa é essa aqui, ó. Tá assim, esse aqui é o equilíbrio, né? Agora quando você está usando esse aqui, ó. Então se você não está fazendo nada, não tem por que você estar assim, né? E o outro lutador ele fica assim. Né? Então ele pega toda essa energia que ele está gastando aqui e ela fica dispersa, né? Já o Bruce Lee não, ele está aqui, ó, só observando. Então toda aquela energia que ele podia estar gastando, ele está concentrada. Quando ele lança o golpe só e vai aqui, sempre preciso, né? Então é isso aqui, ó. É coisa que poucas pessoas observam nas artes marciais. É um vídeo antigo, né? Ó. É a forma de luta, ó. Ele tem, ó, parado, concentrado, outra que sempre aqui mais observa. O que vem é a questão do equilíbrio mesmo. Aqui pode ser, não sei se é um aluno ou um rival, né? O aluno sempre vai ser mais fraco, né? Sempre com ansiedade, né? Lutar contra o Bruce Lee. Então vai se mostrar sempre mais ansioso, então ele está sempre mais desequilibrado, a energia é sempre mais dispersa, né? E aqui, alguém que já tem essa superioridade já sabe disso e usa isso também, né? Faz uma certa pose, né? Depois de um golpe ele permanece parado, então ali tem um certo ego, né? Aquela coisa de dar o golpe e ficar fazendo pose. Ó, o golpe dele ele não pega muito impulso para dar, mas ele tem muita potência, né? A questão da economia de energia e fazer só o que é preciso. Então assim, é de você ter esse controle corporal. Então eu acho que quem pratica artes marciais, né, devia originalmente, né, se explorava muito isso, né, nas artes orientais principalmente, né? Depois isso foi desvirtuado, foi levado para o sentido da pancadaria, né, que é mais 3D. Né, não no sentido onde você busca essa inspiração, né? Que nem no Kung Fu, você fala muito, você treina lá com o mestre, aí depois você vai e desenvolve seu próprio estilo. Como eu desenvolvo meu próprio estilo? A tua alma, ela canta pra você isso, ela te fala, ela te dita como você vai se mover, né? Então assim, que nem na dança, a alma ela dança, né? Quando a pessoa se entrega, ela faz um movimento que nem sabe, né? Não naquela coisa mecanizada de aprender passinho, não, você já tá fazendo uma coisa que já foi escrita por alguém, né? Você não tem a sua própria dança, né? Que nem um animal que pra casa lá mesmo, né? O primeiro ponto disso, o primitivo, é do animal que dança para casalar. Então ele tem a própria dança dele, né? Agora, quando você vai deixar, digamos, a sua alma dançar, né? De trazer os movimentos, de agir em sintonia, fazer uma dança que vai fazer chover, que nem os índios, né? No caso aqui, abrir um portal, já é um ponto mais além, né? Então é muito curioso isso daí. Ok, eu finalizo aqui. Então, mais
essas atualizações, né? Tenho feito as atualizações em off, né? Porque por falta de tempo, né? Agora eu estou trabalhando também, não tenho tanto tempo assim, e por conta das poucas visualizações também, né? Não tem assim a necessidade de estar fazendo ao vivo. Eu acho que em off dá pra se concentrar melhor também, né, para trabalhar melhor. Mas eu não abandonei os Hangouts, né? Futuramente eu posso estar fazendo, eu pego um tema específico, né, e coloco lá e faço, que eu acho interessante, né, estar fazendo algo ao vivo. Espero que vocês tenham gostado, né? Dúvidas podem me mandar por e-mail, entre em contato, né, sugestão, falar um pouco mais disso, né? Aí a gente vai estar interagindo aí dessa forma. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu estava aqui na edição já e eu lembrei que eu estava esqueci, né, de responder as perguntas. As perguntas são perguntas simples, né? Então vou aqui uma pessoa que responder rapidinho. Uma pessoa aqui bastante preocupada com a Matrix, né? Márcio, como se dar bem na Matrix? A outra, olá Márcio, você poderia dar dicas de como ter contato com a nossa família cósmica? Essa, como se dar bem na Matrix? Deixa eu responder primeiro. Se dar bem na Matrix, eu não sei se seria aquela resposta linear, né? Se há como se dar bem na Matrix, porque a resposta assim não tem como se dar bem na Matrix, é impossível, né? Agora aquela resposta, digamos, na Matrix, né, é sendo o mais pilantra possível, né, sendo mentiroso, mentindo, né, assim a pessoa se dá bem na Matrix. Agora se a pessoa que quer se dar bem, não é na Matrix, mas como ser, né, sendo o mais verdadeiro possível, provavelmente ela não vai se dar bem na Matrix. Só que se ela acessa o ser, ela vai ver que ela já está bem. Ela não tem que estar bem em um sistema, ela tem que estar bem com ela mesma, né? E aí ela vai estar bem na Matrix, consequentemente. Se ela conseguir ficar bem com ela mesma, ela vai estar bem na Matrix, né? Aqui o bem que a pessoa fala, que dá a entender, né, que o Jonas fala, seria o bem que a gente entende, né, se dar bem, ter coisas, né, ter um relacionamento legal, não sei o que, esse tipo de coisa, né, ter, assim, que as pessoas da Matrix procuram, né, que vivem no Maia procura, né, isso aí é fazendo parte da Matrix, é fazendo pactos, né, que tem no vídeo anterior aí. No vídeo anterior não, nesse vídeo mesmo, que aqui é um apêndice, né? E ela vai se dar bem quando está aqui, né? Porque aí depois daqui, e o ser dela, né, o personagem, né, vai se dar bem. Aquele bem ilusório, aquele bem de ilusão. Mas se a pessoa quer se dar bem mesmo, aí não é na Matrix, é saindo da Matrix, né? Ficando consciente, acordando, né? Que é a resposta pro próximo aí, ó. Olá, você poderia dar dicas de como ter contato com a nossa família cósmica acordando, né? E eu não teria, porque eu não tenho assim, esse tipo de contato, né? Eu não sou aquela pessoa sensitiva que contata as pessoas, os seres que vêm e falam, né? O que eu divulgo aqui é dedução que eu faço, eu sigo uma certa lógica e falo, ó, você adquirindo um certo nível de conhecimento, de entendimento, de sutilização, né, que vai vir através da alimentação, né? Você vai adquirir uma frequência que vai te colocar em contato com outras frequências. E de lá você pode estar baixando os pensamentos, né, que é uma forma de canalização, né, só que ainda passa tudo pelo meu filtro mental, né, como se fosse, né, aqui na Matrix quem vê é como se fosse se eu estivesse falando, ditando tudo isso. Mas eu tenho entendimento que não, que, né, você baixa essas informações. Eu baixo, o meu trabalho é baixar, organizar e expor, né? Então assim, digamos que a minha família cósmica, né, eu prefiro assim colocar não como família, mas como equipe, né, porque vamos supor, a gente tem a nossa família aqui, a gente às vezes não tem afinidade nenhuma com a nossa família, né, apenas o meio ao qual nós viemos parar aqui, nos fornecer esse meio. Então afinidade assim, as pessoas veem que é pouco, né, a maioria são ligações kármicas, né, às vezes não são nem amigos, são inimigos, né, então assim, é o jogo da Matrix aqui, né, dos arcontes que colocam as pessoas aqui para viverem em briga e tal, né, mas a gente aprende muito com isso, né, mas a família, ela nos leva àquela coisa de constituição familiar, de hierarquia, né, isso aí não é legal. Então a gente, como para crescer assim, a gente está aprendendo a deixar uma camada de ego também, né, que adianta você quer sair da sua família aqui, mas ir para uma outra família, como eu já falei em vídeos anteriores, de repente a gente saiu da outra família que não aguentava mais, falou, eu vou sair de casa e vou para a terra, né. A família, oh, não faça isso,
né? Porque não dá, a gente acho que nós somos espíritos, digamos, livres, né? Que temos as nossas aventuras, acho que para vir aqui pra Terra, né, tem que ser livre. Mas sim, você vai pegar aquelas pessoas mais doidas, né, do seu círculo e falar, ó, vamos lá junto. Aí você vem com uma equipe, né, pessoas de afinidade. E esses estão com você, digamos. Né, mesmo que a gente não tenha percepção, mas uma certa lógica me leva a crer nisso. Né, você vem pra cá com toda a equipe, talvez toda uma organização, né, por trás, de galácticos, cósmicos, né, às vezes uma missão mais particular, né, que vem com uma pequena equipe. E fala, ó, vai lá que a gente fica aqui no suporte. Né? E agora é um grande trabalho que está no suporte? Não, né? Porque eles estão mais livres, mas eles estão de olho aqui, né? Interfere se for preciso, né? E, e não é nós que determinamos que vamos entrar em contato, é eles, né? É o teu interior. Então quando você vai se utilizando, né, você vai ter uma maior percepção disso, né, de que é assim que as coisas funcionam. Os mais sensitivos talvez consigam entrar em contato, mas quem vai determinar é o seu interior e é eles lá de fora. Se houver necessidade, você fala, ó, a pessoa está se perdendo, né, ela precisa ter um choque ali de realidade para ver a verdade. Então vai um serzinho, um ET, aparece para ela, né? As coisas funcionam mais ou menos assim. E se não apareceu, para quem nunca viu, acho que e consegue ainda seguir esse caminho, consegue ainda despertar, então agradeça, né, porque você está indo pelo caminho certo, né? Agora quem se perdeu, que as pessoas que às vezes têm uma visão é aquela pessoa que está deprimida, que está quase se matando, né? Aí você fala, ó, não faça isso, né? Eu tô lendo no livro de QM, tem muito disso, né? A pessoa está toda desesperada ali, começa a implorar, rezar e interfere lá porque senão vai dar, né? Não vai vingar ali o nosso projeto, né? Mas assim, se você está por esse caminho, está despertando, está conseguindo acordar, continua, porque é assim, você já está em contato, né? Não precisa ter aquele contato visível, físico, né? E quando chegar o momento de ter o contato físico, vai ter. E para você eu acho que vai ter pouca importância nisso, né? Que isso é o mais importante, né? Seja autossuficiente. E é isso aí, né? Desculpem ter durante o vídeo normal tive que colocar na edição junto. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. As perguntas podem continuar mandando, tem meu e-mail, sempre tem meus contatos, né? E não se acanhe. Eu divulgando o nome agora, porque é só o primeiro nome, não estou expondo a pessoa, né? Porque às vezes as pessoas elas ficam envergonhadas de dar o nome, mas aqui não expõe muito não. E a pessoa sabe que eu estou respondendo a pergunta dela, quem perguntou, né? Isso que é bacana. Muito obrigado e agora sim, até mais, até o próximo vídeo. Cadê? Porque